Olá pessoal, graça e paz, mais um vídeo dessa semana dos meus alunos da Anhanguera. Hoje falando sobre o ângulo de Cobb, né? Os alunos são o Bruno, o Gabriel, a Renata e a Roberta, né? Aproveite o conteúdo, divulgue para os seus contatos e nos ajude a bater a nossa meta, né? Faltam 14 inscritos agora. Bom, para a gente chegar a 450 até o final desse mês. Bom, esse é o nosso pedido de sempre e aproveite bastante o material. E até amanhã. Um abraço! Olá, hoje vamos apresentar sobre o ângulo de Cobb. O ângulo de Cobb é um exame feito para quem tem a patologia de escoliose. Escoliose é um encurtamento da coluna vertebral causado por uma curvatura. Normalmente, a coluna vertebral ela é reta e alinhada. Quando o paciente tem a escoliose, ela acaba fazendo uma curva para os lados, em forma de C ou S. Esse desvio ele pode apresentar-se em virtude de alterações em membros inferiores, com uma descarga de peso assimétrica, diferença de tamanho entre membros, sendo denominada de ascendente. As alterações que ocorrem no sistema esquelético, na região de ombro, cabeça e tórax, ocorrem a cicatriz, traumas e disfunções das articulações temporomandibular, que podem dar origem à escoliose. A escoliose tem cura e quanto mais cedo ela for diagnosticada no paciente, especialmente em períodos como a pré-adolescência, melhoram as chances de recuperação do paciente. O exame físico, o paciente ele deve ser examinado de frente e de costas, onde analisamos a simetria da altura dos ombros, escápula e crista ilíaca. Ao examinar o paciente, lateralmente, avaliamos as curvas fisiológicas da coluna, como lordose lombar e cifose lombar, cifose dorsal. Os exames de imagem são feitos radiografia, que permite o diagnóstico e avaliar a melhor forma de tratamento. As posições solicitadas são de frente e perfil, em filmes grandes que possibilitem avaliar as 3 curvas da coluna cervical, torácica e lombar. Em relação à avaliação postural para a avaliação de escoliose, nós devemos observar, em primeiro lugar, a vista posterior, que seria a parte central das costas, a linha espondília, que corresponde aos processos espinhosos das vértebras que devem estar alinhados, e eles não devem apresentar desvios laterais. O segundo ponto a ser observado é o nível dos ombros, que devem estar alinhados, pois esse desvio lateral ele pode favorecer a elevação de um e o abaixamento de outro. O terceiro nível a ser observado é o nível da cintura pélvica, que também deve estar alinhado, pois esse desvio lateral ele pode favorecer a elevação de um lado também e o abaixamento de outro. O quarto ponto é a assimetria do triângulo formado entre a borda medial do antebraço e do braço com a cintura pélvica, que se torna maior no lado côncavo da curvatura escoliótica, que é denominado o ângulo de Thales. O quinto ponto a ser observado é a assimetria do relevo posterior das costelas, que é denominado giba. Essas alterações podem ser observadas melhor quando o paciente flexiona o tronco para frente, que é conhecido como teste de Ada. O paciente, no caso, colocaria os 2 braços para frente e abaixaria em direção ao chão. E aí apareceria esse pontinho que seria a giba. O sexto ponto é a diferença de comprimento de membros inferiores, que pode ser uma causa de escoliose também. E algumas consequências seria a medida aparente do umbigo até o maléolo interno. E o sétimo e último ponto a ser observado é a perimetria muscular da coxa. A escoliose ela favorece a descarga de peso assimétrico nos membros inferiores, podendo promover a perda de força no segmento mais curto. Em relação à avaliação física, a gente não pode deixar de verificar a mobilidade da curva, a mobilidade vertebral, a capacidade pulmonar que pode estar comprometida devido à expansibilidade torácica e também a presença de algumas disfunções neurológicas que podem provocar algum desvio quando a escoliose é muito severa. Para obtermos o ângulo do desvio lateral da coluna, nós usamos o chamado ângulo de Cobb.
Se o ângulo ele for de 5 a 10 graus, ele deve sofrer uma intervenção. Se for de 20 a 40 graus, deve usar o colete. E se for acima de 40 graus, ele tem uma indicação cirúrgica. Para a obtenção desse ângulo de Kolbe, ele é realizado através de um raio-x e o médico ou o fisioterapeuta risca com o lápis a imagem de raio-x para a obtenção do ângulo.